Bom dia, meu querido e minha querida, na graça, na paz do nosso amado Jesus Cristo. A Ele toda a honra e a Ele toda a glória seja dada em nome de Jesus. Domingo, hoje é domingo. Ô, glória a Deus, dia de ficar em casa, não é? Eu fico todos os dias em casa, aleluia, glória a Deus. Aleluia, gratidão, Senhor, por tudo, gratidão por tudo que o Senhor tem feito por mim, que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus, meu Deus, está tudo nas tuas mãos, o Senhor sabe todas as coisas. Hoje é dia 17 de agosto de 2025 e o ano está se indo, glória a Deus, aleluia. Na graça de Deus, nós estamos aqui vivos, graças a Deus por estarmos vivos, mais um presente, né? Cada dia é um presente de Deus na nossa vida, cada dia é um presente de Deus que Deus nos dá, é uma oportunidade de fazer sempre o melhor, não é? Cada dia nós esperamos sempre fazer o melhor do que fizemos ontem, não é? Então Deus nos deu esse dia que nós possamos fazer, que esse dia possa ser melhor do que ontem, que nós possamos fazer o melhor do que fizemos ontem, glória a Deus. Então aqui diz assim, é Café com Deus Pai devocional, não é Café com Deus Pai. O Senhor ouve você, Ele me ouve, Ele ouve você, sabia? Ele sempre nos ouve. Nós que não paramos para ouvir a voz de Deus, sabia? Nós que não paramos para ouvir a voz do papai, amém? Você precisa parar, eu preciso parar, amém? Para ouvir a voz de Deus, olha só. Lá em 1 Samuel capítulo 1, verso 6, diz assim: E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-lo. Quem será essa rival? Quem será essa mulher que era estéril, sua rival? Alguém sabe me dizer? Quem era essa rival que perturbava aquela mulher que era estéril? Eu digo para você, antes de começar a leitura, que era Penina. E a mulher estéril era Ana. Então vamos ver o que o Senhor fala conosco através dessa mensagem aqui. Quem nunca olhou para alguém e pensou, meu Deus, eu queria só 10% do que essa pessoa tem. É possível que muitos já tinham feito isso com a melhor das intenções, sem ser movido pela inveja, mas simplesmente pelo desejo de possuir algo que lhe faltava e que outra pessoa tem de sobra. Não é? Quantas pessoas já pensou isso, né? Queria apenas 10% que essa pessoa tem aí, 10% que essa pessoa tem sem ter inveja. Mas tem pessoas que já falam isso aí já com um certo tipo de inveja e olho grande, né? Olha só. A Bíblia nos revela que Penina, rival de Ana, possuía filhos de sobra. Ao passo que Ana, ela era estéril. Nesses momentos, acabamos deixando a porta do nosso coração aberto para as vozes que não vêm de Deus, não é? Que como encha uma janela aberta em um dia de forte chuva, deixa entrar mentiras. E o inimigo pergunta, onde está a tua vitória? Então, ele planta no coração a mentira, que jamais conseguiremos o que não somos capazes de alcançar, o milagre que tanto almejamos. Então, olha só, meu querido, nós vimos aqui que Ana era estéril, Penina tinha muitos filhos, então Penina caçoava, debochava, humilhava a Ana. Então Ana dava ouvido, ao invés de dar ouvido para Deus, acreditando que Deus podia fazer um milagre extraordinário na vida dela, Ana, ela dava ouvido para Penina, e ficava muito magoada com aquilo ali, porque ela queria muito ter filhos, e não tinha. Então, cada vez mais que ela ficava triste, mais a Penina caçoava dela, mais a Penina humilhava a Ana. Então, ela dava ouvido para o inimigo, é isso que o inimigo quer. Então, quando Deus tem promessa para você, não te preocupa o tempo que vai ser, a promessa vai ser realizada. O Deus tem propósito para a tua vida, não te preocupa o que os outros vão falar. Apenas confia em Deus, que Deus ele vai falar com você. Ouve a voz de Deus, não ouve o que o inimigo está dizendo para você. Aqui a Ana, ela dava ouvido para o inimigo, para a inimiga, porque a Penina era inimiga dela. Ria dela, debochava e gostava dela não poder dar filhos, não é? Mas ter filhos. E aí o que acontecia? A Ana ficava se entristecia, ela dava ouvido para o inimigo. Então você precisa ouvir a voz do Senhor, não a voz do inimigo. Amém? Glória a Deus. Com a dúvida brotando em nosso coração, somos impulsionados a crer que as coisas só dão certo para as outras pessoas e que estamos fadados ao fracasso e à infidelidade e à infelicidade, mas esteja firme. Ana estava sendo afrontada, mas isso não abalou sua fé, pois ela ousou acreditar mesmo quando era humilhada. E a fé resiliente e firme de Ana fez com que ela pudesse provar o milagre de Deus, trazendo ao mundo o profeta que
pavimentaria o caminho para a monarquia do povo de Deus, que era o profeta Samuel, não é? Glória a Jesus. Então, Ana, mesmo sendo afrontada, mesmo ela dando ouvido, muitas vezes ela ficava triste porque ela dava ouvido à voz do inimigo. Ela não devia dar ouvido à voz do inimigo, mas ela tinha fé. Ela tinha a coisa mais poderosa que ela tinha nela era a fé. Mas igualmente ela dava ouvido, ela se entristecia quando Penina magoava ela, né? Caçoava dela. Mas a fé que ela tinha era resiliente, era uma fé firme, acreditando que Deus ouvia, Deus um dia ia com certeza realizar o sonho dela, que era ter filhos, não é? E olha só, então entenda que por mais que você seja pequeno no meio de gigantes, ou tenha pouco ao seu lado dos que tem muitos, o Senhor ouve as suas preces, conhece seu coração, está disposto a trazer um milagre à sua vida. Portanto, continua crendo e orando. Nunca desista de orar. Nunca desista de orar e de clamar por aquilo que você está pedindo, que você está clamando a Deus. Com certeza, o Senhor, Ele ouve sempre. O Senhor, Ele ouve você, meu querido. Ele ouve você, Ele ouve o teu choro, Ele ouve o teu clamor, a tua tristeza, Ele ouve o teu coração batendo, muitas vezes, entristecido. Ele ouve a tua tristeza, o Senhor, Ele ouve a tua tristeza. Então, não pare nunca de clamar, usa a tua fé, mesmo que as pessoas vão te humilhar, dizer que você nunca vai conseguir isso, que nunca vai dar certo. Não liga, não te entristeça. A Ana se entristecia por causa disso aí, mas a fé que ela tinha, a fé era dela, ela sabia que um dia Deus ia olhar para ela. E naquele dia, quando ela subiu a Siló, ela foi com a certeza que naquele dia ela sairia com a vitória. E foi naquele dia que ela saiu com a vitória, como aquela mulher do fluxo de sangue, não é? Que passou tanto tempo aquela mulher do fluxo de sangue, né? 12 anos com hemorragia. Ela tinha vendido tudo que ela tinha para comprar remédio, para consultar, para ir no médico, e nada adiantou. Cada vez piorava a situação delas. Foram 12 anos aquela mulher daquele jeito. Imagina a fraqueza que não estava aquela mulher com 12 anos, né? Com uma hemorragia daquela terrível. E aí ela ouviu falar de certo Jesus, depois que ela perdeu tudo passou por todo aquele processo, porque muitas vezes nós temos que passar por um processo, muitas vezes nós precisamos passar por um processo, não é? Para receber o nosso milagre, muitas vezes precisamos passar por um processo grande. Nós vemos tantas pessoas da Bíblia, tantas pessoas que a gente vê às vezes ao nosso redor, quantas pessoas passando por um processo muitas vezes triste, difícil, para conseguir receber o milagre. E aquela mulher passou por um processo, 12 anos passou por aquele processo, com aquela hemorragia, não é? 12 anos ela passou. E aí ela ouviu falar do Senhor Jesus, que ele curava, ele libertava, ele fazia milagre. E um dia ela ouviu falar que ele ia passar por ali, ela disse com ela falou com ela mesma, se eu apenas tocar nas vestes, não precisa nem tocar nele, nas vestes, nem perguntar nada para ele pedir cura. Se eu apenas, olha a fé daquela mulher, ela não tinha nada mais a perder, ela não tinha mais nada, tinha perdido tudo, amigo, talvez família, não sei se ela teve família, que na Bíblia não conta se ela tinha família. Ela disse, se eu apenas tocar na veste desse homem, eu serei curada. E ela foi se arrastando. Ela enfrentou obstáculo para chegar, porque muitas vezes nós precisamos enfrentar obstáculo para receber a nossa bênção, o nosso milagre. E ela enfrentou obstáculo para chegar até o Senhor Jesus, porque a multidão era grande, a multidão era demais. E ela foi se arrastando, foi ainda se arriscando a ser apedrejada, porque se alguém descobrisse que ela estava com esse problema aí de hemorragia, com certeza iam matar ela apedrejada, a pedra, não é? Porque naquele tempo as pessoas que tinham problemas de hemorragia, de lepra, qualquer tipo de coisa, não podia se aproximar, era uma pessoa tipo condenada, de ninguém, que tinha que viver afastada. E ela pegou e superou isso e foi, se arriscou a vida e foi. Porque ela falou assim, se eu apenas tocar, ela pensou com ela, se eu apenas tocar na veste dele, eu serei curada. E ela vai se arrastando, meio aquela multidão, meio que se arrastando, porque certamente não tinha nem condições de caminhar direito, de tamanho era fraqueza, porque 12 anos não é fácil uma pessoa com hemorragia, não é? E ela foi, ela tocou nas vestes. E o Senhor pega e sente virtude sair dele, e ele diz, mas quem me tocou? Quem me tocou? E aí os homens que estavam do lado dele ali, os discípulos, mas Senhor, a multidão te aperta e você pergunta quem me tocou? Ele disse, não, alguém me tocou, com muita fé. Eu senti que saiu virtude de mim. E aí aquela mulher, quando o Senhor olhou para ela, e ela ficou meio assustada no momento, ela assim, Senhor, foi eu que te toquei. Aí o Senhor olhou para ela e disse, minha filha,
E ela sentiu que naquele momento que ela tocou na veste daquele homem, nas vestes dele, nem foi nele. Ela não foi lá pedir uma cura. Não, a fé dela era tanto que ela disse, se eu tocar na veste dele, eu serei curada. Aí ela tocou nas vestes do Senhor, naquele momento ela sentiu que estancou aquela hemorragia. E o Senhor sentiu que saiu virtude dele. E esse quem me tocou. E ele olhou para ela e ela ficou meio que com medo, né? E ele disse assim, a tua fé, minha filha, te salvou, vá. A tua fé te salvou, te curou. E aí, glória a Deus. E aí eu digo para você nesse momento, eu digo para você nessa hora, toque no Senhor, mas toque no coração do Senhor pela tua fé agora. Você não vai tocar na veste do Senhor agora, porque Ele não está caminhando com roupa aqui normal. Ele é espiritual, amém? Mas toque no coração dele pela tua fé. E você verá a glória de Deus aí nesse problema, aí nesse negócio, em nome de Jesus. Amém, meu querido e minha querida? Toque no coração do Senhor Jesus pela tua fé. E o milagre vai acontecer assim como aconteceu com essa mulher do fluxo de sangue. Como aconteceu com Ana, vai acontecer na tua vida. Ana não tocou nas vestes do Senhor Jesus. Ela tocou no coração do Senhor Jesus com a fé naquele dia, que ela foi com muita fé, crendo que o milagre dela seria gerado naquele dia. Eu digo para você, quando você ouvir essa pregação, toque no coração do Senhor com muita fé, com aquilo que você tem pedido para Deus, com aquele milagre que você tanto precisa. E o teu milagre será realizado hoje mesmo, em nome de Jesus, se assim você crê. Se você crê, você verá o milagre de Deus ser gerado hoje mesmo, ao ouvir essa pregação, em nome de Jesus. Toque no coração pela tua fé, como Ana tocou o coração do Senhor com a fé que ela tinha. E daquele dia em diante ela foi para casa e ela ficou grávida e teve o filho Samuel, não é? Então, não desça do nível de pessoas que não acreditam no que Deus já te mostrou. Deus já te mostrou, você precisa ter fé, acreditar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tenha fé. Creia na fé que o Senhor nos distribuiu fé igualmente. Então, creia nessa fé. Faz essa fé frutificar. Faz essa fé levantar. Eu tenho fé, eu creio que Deus já está trabalhando na minha vida, na minha história. E com certeza, Deus vai honrar a tua fé em nome de Jesus, amém? E a palavra-chave desse devocional de domingo é crer. Apenas crer. Apenas crer. Não duvide no teu coração por nenhum instante. Apenas crer. E o milagre será. O milagre vai te alcançar. Em nome de Jesus, amém? Se você quiser ler a leitura bíblica desse dia, e eu aconselho que você leia lá em Provérbios capítulo 8. Lê Provérbios capítulo 8 e Deus vai te abençoar cada vez mais em nome de Jesus. Ficam todos com Deus. Um bom domingo para vocês, um bom almoço, um bom dia maravilhoso para todos vocês. Ficam todos na graça e na paz do nosso amado Jesus Cristo. Não esquecendo de curtir esse vídeo e compartilhar, porque tem pessoas que precisam ouvir essa palavra, amém? Que Deus te abençoe, então, em nome de Jesus. Amém? Ficam todos com Deus, meu querido e minha querida. Aleluia.